Qual o papel do sofrimento na vida das pessoas? É claro que existem intensidades de sofrimento, existem maneiras de se reagir, cada um tem a sua maneira própria, cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua estrutura emocional, mas o fato é que o relacionamento com Deus é determinante nessa questão. A maneira como nos relacionamos com Deus certamente vai ser decisiva aí na forma como nós encaramos e como reagimos ao sofrimento. Bom, nós temos visto aqui na carta aos Romanos que aquele que é justificado, aquele que foi declarado inocente por Deus, ele tem a bênção, a alegria da habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo que traz essa nova vida, que possibilita viver nesse novo caminho, andar nos caminhos de Deus. O Espírito Santo que nos torna conscientes da adoção, da paternidade de Deus, mas, como nós vimos na última passagem, essa identificação com Cristo, essa identificação com Deus Pai, essa identificação com o Espírito Santo, ela inclui uma cota de sofrimento que cabe a enfrentar mesmo aos justificados. Aliás, eles são justificados porque se identificaram um dia com a morte e a ressurreição de Cristo, mas também tem a sua própria cota reservada de sofrimento. Quando a gente chega aqui ao versículo 18 do capítulo 8 de Romanos, onde nós estamos, nós vemos uma declaração de Paulo aqui que está numa espécie de transição entre a passagem anterior e a passagem que vamos ver hoje. Versículo 18 diz o seguinte: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Portanto, existe um peso para o sofrimento daquele que é justificado, daquele que está em Cristo. O sofrimento tem um peso diferente, digamos assim, porque comparado com a glória que ainda será revelada, ou seja, com a glória futura, realmente esses pesos eles não têm comparação, esses sofrimentos não têm comparação se eles forem colocados aí numa balança em relação a tudo que nos aguarda no futuro. É sobre isso que a passagem de hoje vai nos falar. Então, aqui em Romanos capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 18 e até o versículo 25. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Versículo que a gente já acabou de ler. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Os sofrimentos, eles realmente têm esse peso próprio aí para aquele que é justificado. Em primeiro lugar, os sofrimentos, é preciso ver aqui nessa passagem, os sofrimentos são colocados aqui como
algo que está condicionado ao tempo presente. Os sofrimentos eles fazem parte da vida como nós a conhecemos agora. Vai passar, né? Embora essa frase esteja um pouco gasta atualmente, né? No sentido de que vai passar, o fato é que nem tudo vai passar imediatamente, nem tudo vai passar do jeito como as pessoas esperam, mas a palavra ela nos mostra que essa vida, esse mundo, essa forma de existência que nós temos aqui, isso realmente vai passar. E os sofrimentos, eles estão condicionados a isso. Paulo fala aqui da natureza criada. A natureza criada por Deus como algo bom, perfeito, funcionando tudo ecologicamente, tudo bom ali, tudo foi estragado, foi condicionado a uma situação de decadência, de degeneração. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu, Paulo aqui certamente está se referindo ao capítulo 3 de Gênesis, quando o homem, o administrador, o responsável por essa criação, ele pecou, quando ele desobedeceu, quando ele se separou de Deus através do pecado e trouxe sobre a natureza criada, da qual ele era responsável, trouxe a maldição, atraiu essa maldição de degeneração, uma terra que passou a produzir espinhos, começou a ter um processo de desordem ecológica que nós podemos constatar à nossa volta facilmente. Hoje é só olhar a nossa volta, né? Você vê a quantidade de terremotos, furacões, são tsunamis, inundações, é gelo e frio demais, é calor demais, é seca, todos os tipos de calamidades que a gente tem por aí, vírus mortais que se propagam e dizimam aí populações, todas essas coisas que nós temos no presente, nós temos que ver a natureza, ela não fez uma autoprodução dessas coisas, né? Ela não fez isso porque ela mesma foi se degenerando, e também não é só porque o homem é um péssimo administrador. Ele é um péssimo administrador. A gente vê que o homem não consegue administrar o planeta. Ele tenta, mas não consegue. Mas não é só por conta disso, é por conta daquilo que foi decretado, e foi decretado por Deus. Deus disse, olha, por causa do que você fez, homem, a terra, ela foi amaldiçoada. Ela está numa situação assim, diante de Deus. E ela padece por conta disso. Ela degenera nessas catástrofes. Agora, veja, Paulo coloca aqui a natureza criada para mostrar o ambiente em que nós vivemos. E nós vivemos num ambiente de sofrimento. É como se a natureza estivesse realmente sofrendo. Ela sofre, né? Sofre com isso. Mas o nosso sofrimento é um sofrimento que é real também. O sofrimento daquele que é justificado. Nós também fazemos parte dessa situação. Embora o homem aqui é colocado de forma distinta, evidentemente, do restante da criação, como de fato o homem é um ser distinto, né? No sentido de que ele tem características especiais, no sentido de que ele tem uma existência racional, uma existência espiritual, emocional, que o diferenciam de todos os outros seres criados. O fato é que ele também está incluído. E nós que somos justificados, que temos, como Paulo diz aqui, o fruto do Espírito, que temos esses primeiros frutos, os frutos iniciais da colheita, né? A ideia de primícias aqui como uma colheita que vem aí, o indício, né, de que a colheita vai ser boa, né? Nós já temos amostras, o justificado já tem amostras do futuro baseado naquilo que ele é hoje, naquilo que Deus já mostra dentro dele, naquilo que ele produz em termos de fruto do Espírito na sua vida. Mas apesar disso, ele está sujeito ao sofrimento. Isso não o isenta de sofrer. Pessoas que são regeneradas, que têm suas vidas transformadas
e tantas coisas acontecem em função disso, elas não estão isentas de ficarem doentes, não estão isentas de terem problemas com seus filhos, não estão isentas de terem problemas financeiros, de serem assaltadas, de sua casa ser inundada. Essas coisas, não existe um lacre espiritual que você coloca ali na porta e os problemas não entram, né? Não existe um templo onde você isola, faz uma barreira espiritual ali, uma espécie de campo de força, né? Em que o sofrimento não pode penetrar ali. Isso são ilusões, isso são ideias místicas que as pessoas têm nas suas mentes. O sofrimento, ele realmente faz parte dessa existência. Mas eles estão condicionados ao tempo presente. O homem tenta resolver o problema do planeta, não consegue. O homem confia, os homens têm confiado aí nos políticos, eles apresentam aí as soluções, eles são salvadores do mundo, salvadores da pátria, né? As políticas de esquerda, as políticas de direita, tanto faz. Ninguém vai consertar o planeta, ninguém vai consertar o mundo de forma plena, embora, é claro, propostas para se viver melhor sejam bem-vindas, e há que se notar aqui que existe o controle de Deus. O Deus está controlando hoje para que a vida ainda seja possível neste mundo. Deus está preservando o mundo de certa forma, está retendo, está controlando, está restringindo as ações dos homens para que ainda se possa ter alguma vida possível, né, neste mundo, né? Estamos falando só aqui de sistema ecológico, vamos chamar assim, né? Tantas outras coisas que fazem parte deste mundo, desta vida e que causam sofrimento. Tantos fatores, mas o fato é que tudo isso é transitório. Tudo isso faz parte apenas e tão somente dessa vida. Tentar consertar o planeta não vai resolver. Tentar buscar vida em outros planetas ou colonizar outros planetas, gastar milhões e milhões em função disso, não vai resolver. Tentar, por meio de artifícios, resolver os seus problemas pessoais, não vai resolver. Por quê? Porque o foco está apenas naquilo que é transitório. Tentar resolver aqui e agora. Claro, nós temos que lidar com os problemas hoje, mas a perspectiva, quando ela está somente no aqui e no agora, ela vai simplesmente trazer frustração, porque não resolve ou não atenua a questão do sofrimento. A questão do sofrimento, ela tem que ser encarada a partir da sua transitoriedade. Ela está destinada, ela está restrita ao tempo presente. E além de estarem condicionados ao tempo presente, os sofrimentos, na verdade, eles são instrumentos para fortalecer a esperança. Não a esperança vazia, não a esperança do otimismo, a esperança tola, do vai dar certo, não a esperança até mesmo, infelizmente, né, daquele conceito atribuído aí ao mundo evangélico e praticado mesmo por alguns, bastando colocar ali em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus vai dar certo, em nome de Jesus vai funcionar. Só dizer isso não vai produzir o resultado. A esperança verdadeira, ela é diferente. Veja, Paulo diz que a própria criação, ela tem uma expectativa, ela não tem esperança. Não é isso. Paulo não está dizendo que a criação aqui, ela tem essa racionalidade que nós temos, é evidente. Ele até usa uma expressão aqui figurada, né? Que a criação geme. A criação geme, né, nessa expectativa, né? O que Paulo está dizendo aqui é que existe um tempo demarcado, um tempo estabelecido por Deus, um tempo que a criação tem que aguardar. Deus, ele tem o seu tempo exato quando ele vai restaurar, e vai restaurar, inclusive, a própria criação, a criação que ele fez e a criação que ele refaz.
e ninguém mais vai fazer isso da forma como ele realmente pode fazer. E ele vai trazer esta regeneração, esta restauração. Note que Paulo ele usa aqui essa figura de que a criação, a natureza criada, ela geme como em dores de parto. Como é que são as dores de parto? As dores de parto são horríveis, segundo a gente ouve as mulheres dizerem, né? Eu já tive problemas com cólicas renais, dizem que é um pouco parecido, né? Mas eu não quero aqui desmerecer, sei que a dor de parto é realmente bem intensa, varia aí de mulher para mulher, mas sempre é intensa, sempre é forte, ela produz esse sofrimento. Mas, veja, a dor de parto não é um sofrimento, pelo menos em geral, né? Existem casos isolados aí de, infelizmente, ocorrerem problemas no parto. Mas, falando de um modo geral, esse sofrimento ele leva a uma coisa boa, ou seja, ao nascimento daquela criança aguardada, daquela criança esperada ali pelos pais. É por isso que Paulo está usando essa figura aplicada aqui à natureza criada. É como se a natureza criada estivesse nessas dores de parto na esperança. Algo bom vai acontecer. E que algo bom é isso que Paulo está falando. É a restauração dos filhos de Deus. Ele fala aqui no versículo 21, a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Existe uma associação aqui. É a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, quando eles serão, ele diz, no versículo 22, né, que a natureza geme até agora como em dores de parto, mas nós esperamos ansiosamente a nossa adoção como filhos. Isso que está ditando, né, o tempo estimado, o tempo estipulado por Deus é o tempo dessa liberdade dos filhos de Deus em que a adoção será consumada. Ué, mas nós já não somos adotados? Já somos adotados. É como se a gente fosse adotado, mas ainda não tivesse ido para o lar adotivo, né? É mais ou menos essa a ideia. O nosso lar adotivo ainda nos aguarda, nós ainda não estamos lá. Não chegamos nesse lar, não estamos vivendo tudo isso, mas quando esse tempo chegar, tudo será renovado, tudo será refeito. A própria criação de Deus aguarda por isso, aguarda por esse dia. É isso que Paulo está falando aqui. Quando essa adoção for consumada, quando nós estivermos participando dessa nova realidade, quando o sofrimento chegar ao fim, o sofrimento tem um fim determinado e esse fim está diretamente relacionado a essa nova condição que nos espera, a condição gloriosa de sermos renovados. A presença e o fruto do Espírito indicam isso, indicam que essa amostra hoje do que somos, né? O que somos hoje é uma amostra do que seremos, né? É uma espécie da amostra da colheita. É isso que as primícias faziam lá no passado, né? Em que o próprio povo judeu aprendeu, né? A colher aqueles primeiros frutos e a fazer uma grande celebração, uma grande festa, como uma celebração daquilo que aquela pequena colheita antecipava a grande colheita que viria logo em seguida, né? Então, é isso que Paulo diz, esses primeiros frutos que nós temos, eles prenunciam aquilo que vamos colher lá na frente, ou seja, o futuro onde o sofrimento não vai existir, porque não vai existir o pecado, não vai existir a mortalidade, a corruptibilidade, esse poder degenerativo ao qual nós estamos sujeitos hoje. Nada disso vai acontecer, porque vamos estar na presença de Deus, onde
a corrupção em todos os seus sentidos, todo o mal, nada disso vai ter lugar ali, e apenas então somente aquilo que é bom, aquilo que é tão aguardado, aquilo que é tão esperado, finalmente nós vamos estar diante dessa realidade. E Paulo chama isso de esperança, né? É isso que nós esperamos. A esperança, ela está baseada nisso. Ele diz, é nessa esperança que nós fomos salvos. Ou seja, essa esperança já fazia parte do pacote. Quando depositamos a nossa fé em Jesus, já tínhamos esse entendimento, já tínhamos essa perspectiva de que não é aqui e agora, mas é lá na frente que nós vamos desfrutar plenamente de todos esses benefícios. Os benefícios aqui agora existem, pelo fato de sermos justificados, de termos esse relacionamento com Deus, mas eles ainda são mesclados com sofrimento que faz parte dessa vida. Lá na frente não. Por isso que Paulo fala que essa esperança nos leva, né? Melhor dizendo, ela nos leva a termos paciência. Nós aguardamos com paciência. Quem tem essa esperança verdadeira tem também paciência. E Paulo diz, olha, nós não podemos esperar aquilo que vemos, né? Nós só podemos esperar aquilo que ainda não vemos. Isso é uma característica, né, muito evidente daquele que crê. Aquele que crê, ele crê na palavra de Deus. Ele crê em Deus, ele crê no que Deus diz, porque ele sabe quem é Deus, ele confia em Deus. Ele não depende de algo que ele tem que ver, de algo que ele tem que tocar, ele tem que apalpar. Não depende de nada disso. Isso é característica da incredulidade, não é característica daquele que crê. Muitas vezes as pessoas justamente associam, né, a fé, é isso que é interessante, né? Elas associam a fé justamente à manifestação de coisas. Olha, venha aqui e comprove, venha ver, né? E na verdade, a fé não é isso. A fé não é você ver, a fé é você esperar. Ela está relacionada com a esperança. A esperança, ela é um ingrediente da fé. E é isso que Paulo está dizendo. E assim, o fato é que o justificado, ele sabe que os sofrimentos estão condicionados ao tempo presente e sabe que os sofrimentos, eles são instrumentos de aperfeiçoamento da esperança, fortalecimento da esperança. A esperança é fortalecida nesse processo. Ele sabe disso, ele vive isso e por isso espera pacientemente. Qual é a sua perspectiva dos sofrimentos? Como é que você vive os sofrimentos? Você sofre muito, sofre pouco? Quais são as circunstâncias da sua vida? Cada um tem a sua vida e sabe, como se diz popularmente, né? Sabe o fardo que carrega, sabe onde aperta o seu calo. Mas, evidentemente, algumas coisas são importantes. A nossa condição diante de Deus certamente vai fazer toda a diferença. Uma coisa é você confiar no que é transitório, no que é aqui agora, no que é visível. E isso certamente só vai produzir ilusão na sua vida, decepção. Você pode alimentar muitas falsas esperanças, mas isso não vai te trazer reais benefícios. Uma coisa muito diferente disso é você confiar naquilo que é eterno. O que tem marcado a sua vida, de fato, ao encarar os sofrimentos? Essa confiança no transitório ou confiança naquilo que é eterno? Você realmente é alguém que espera com paciência por aquilo que Deus prometeu, por aquilo que Deus disse que nós devemos esperar? Bom, que essas sejam as reflexões dessa semana, que Deus fale realmente ao seu coração, não sejam aqui as minhas palavras, a minha figura, que são limitados, são precários diante daquilo que é mais importante, que é a palavra de Deus, que ela fale ao seu coração, você encontre sentido, encontre significado, encontre desafio para viver dessa forma,
com essa esperança, com essa perspectiva a respeito do sofrimento. Na próxima semana, nós vamos ver um pouquinho sobre o modo como o Espírito Santo nos ajuda na comunicação com Deus, como é que ele atua nessa comunicação com Deus. Então, tenha uma boa semana, até lá e que Deus te abençoe.